Salve, galera! Beleza? Salve, salve! Vamos tentar mudar a entrada agora. Salve, salve, beleza? Meu nome é Henry. Eu sou o William Damascena. E esse é o Falando de Skate. E hoje a gente vai falar um pouco sobre qual a diferença do shape de Maple e o shape de Marfim. Essa é uma pergunta que aparece muito nas redes sociais e a gente vai tentar explicar mais ou menos para vocês qual a diferença desses dois tipos de shape. E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e bora pro assunto. De shape eu posso falar bem porque eu fui fabricante durante muito tempo. Na verdade eu trabalho com fabricação de shape desde os 13 ou 14 anos. Então tem bastante tempo aí que eu mexo com shape. E hoje no Brasil existem 3 tipos de madeira sendo usada como principal assim no mercado. Que é o eucalipto, que é o shape, que é a madeira feita para o shapinho mais iniciante, para aquele primeiro skate e tal, que é uma madeira que aguenta peso, que aguenta o moleque andar, mas ele é um shape que não dá muito pop, ele não é uma madeira tão seca tal, e não aguenta tanta pancada. A gente tem o Marfim, que é o shape mais difundido aqui no cenário nacional, é o shape mais popular, né, no caso, muito por conta do preço, e o Maple. Maple não tem pra ninguém, o Maple é o melhor shape hoje, né, que é o shape que todo mundo quer ter. Tem outras madeiras também, tem gente que fez shape de bambu, tem um tal do maple russo vindo aí, mas esses 3 tipos de madeira são as mais utilizadas hoje. Você já andou com os 2 shapes, né, Damascena? Eu andei com os 2 shapes. O que você acha aí, a diferença do Marfim do Bom, vamos Maple? comparar o Marfim com o Maple. A diferença é, principalmente, o pop. O shape de Maple aguenta muito mais o pop, tem mais tempo de pop para poder andar de skate. Também o fator de durabilidade do skate em questão de bater, de lascar. O Maple normalmente ele amassa e o Marfim, quando ele fica um pouco mais velho, um pouco mais gasto, ele começa a sair lasca e aí já perde o pop mais fácil. Então, essa é a grande diferença, né? Tem o peso também, o shape geralmente de Maple é um pouco mais leve, mas o pop realmente, na minha opinião, é o que mais faz diferença, é o que vai fazer a diferença ali na hora de andar mesmo. Quando você compra um shape de marfim novo, ele não perde muito pro Maple. Ele ainda bate legal, ele tá sequinho ali, mas o marfim ele acaba ficando mais fofo. Ele perde um pouco desse pop muito mais rápido. Então, às vezes, você sente uma diferença ali considerável ali na hora de andar. Uma dúvida também que aparece bastante sobre o shape é tipo, o Maple é mais resistente que o Marfim? Depende da forma que for usar também, né? Também tem essa aí. De durabilidade, se o shape usar no mesmo terreno, no mesmo lugar, o Maple vai durar mais. Só que também tem aqueles pés de chumbo, que de vez em quando cai com o pé errado e acaba quebrando o shape. Então, difícil. Questão de durabilidade, o Maple, ele dura mais. A questão da resistência, aí a resistência a impacto e tal, ele é ligeiramente melhor, mas nada impede que ele quebre também. Então, muitas vezes a pessoa vai comprar um shape de Maple, né, e pensa, esse shape não vai quebrar, ele não quebra fácil, como um shape de Marfim, e às vezes é um engano, porque o shape de Maple também quebra. Se caiu errado, não tem jeito. Pé de chumbo, quebra shape. Hashtag pé de chumbo. Pé de chumbo, quebra shape, não tem jeito. Aquele cara que quebra shape de Marfim, bem provavelmente ele vai quebrar um shape de Maple também. Né? Não tem muita diferença nessa parte de resistência. Tem sim, mas é bem pouca, né? Nada absurdo. Na hora da compra, né, quando você for escolher um shape para você andar, vai ficar aquela coisa de você saber qual é o seu tipo de skate, como você gasta o shape. Porque às vezes você pode pegar lá e comprar um shape de Marfim que custa tipo R$80, R$100, R$120 e ele durar até bastante tempo, às vezes mais que um Maple, dependendo de como você anda com ele. Então, mas no geral, o shape de Marfim, ele tem uma durabilidade menor do que o Maple. Compensa no custo-benefício de valor. Às vezes quando você quebra muito shape de Maple,
Então você vai gastar um valor muito alto no shape de maple, sendo que você pode comprar os marfins, que depende do seu pé de chumbo também, né? Tudo depende de como você usa. E necessidade também, né? Também tem essa. Exatamente. Né? E uma outra dúvida que às vezes aparece e tal, é que, tipo, aquela pessoa que está comprando o seu primeiro skate, às vezes ele já quer gastar lá, já quer comprar um shape de maple logo de cara, e na cabeça dele, às vezes ele pensa, se eu comprar o de marfim, eu não vou evoluir tão rápido, porque hoje... Isso aí eu acho um mito. É um mito, totalmente. Usei shape de marfim minha vida inteira. Eu tô usando maple faz o quê? Usei uns 5 anos de shape de maple. A minha vida inteira, até como profissional, usando shape de marfim. As manobras são igual. A questão é só a durabilidade, que foi mencionado antes. Mas as manobras são igual, então não vejo problema. Na verdade, a maioria dos skatistas do Brasil, que cresceram aqui no Brasil, que andam de skate aqui no Brasil, a maioria quase, se eu não dissesse todos, mas a grande maioria aí do que estourou, quase todos, em algum momento, usaram shape de marfim. Por bastante tempo, inclusive. Né? Depois que eles acabaram, né, ou ganhando patrocínio melhores, ou indo para o mercado fora do Brasil, que começaram a usar maple. Né? Hoje o maple está mais comum do que antes, mas há 5 anos atrás o maple era coisa rara. Poucas pessoas tinham a condição de comprar um maple, né? Porque o maple não é barato. Né? Ainda hoje não é tão barato. Mas o marfim, a madeira marfim está escassa. O shape de marfim também subiu bastante de preço. Então a diferença hoje já não é tão gritante como era antes. Antes um shape de marfim ele era, tipo, acho que menos da metade do valor de um shape de maple. Hoje ele já está bem mais do que a metade do valor. Então hoje em dia vale a pena comprar o maple, né, pela qualidade, mas ele não é peça obrigatória. Você tem que ter um shape de maple. Não é mais. Quer dizer, não é mais não. Nunca foi. Né? Nunca foi. Você consegue andar com shape de marfim. Tem muita fábrica fazendo shape de marfim legal, com peso legal, com a durabilidade legal. Então o marfim ele ainda é uma boa opção para você andar de skate. Se você não tem condição de comprar um maple, o marfim é uma ótima opção. E outra coisa também, teve casos que eu tava andando com um maple e o modelo dele não me agradava, voltei pro marfim, porque o modelo que eu tô acostumado a andar. Tem muito disso, muito. As formas que eu percebi, as formas de fora é totalmente diferente das formas do Brasil, tá ligado? Tipo assim, é parecida, mas tem umas coisas que... O mercado brasileiro parece que absorve tipo um tipo de shape, tá ligado? É que eu diria diferente, é que assim, eu diria que é o costume mesmo. Porque, por exemplo, você é o cara que sempre andou com um tipo de shape. Aí quando você pega um outro tipo de shape, você estranha. É normal. Né? Mas, e tem cara que, por exemplo, que já acostumou com um tipo de madeira, o tipo do marfim. Ou seja, ele já se adaptou de uma forma legal com a flexibilidade do shape de marfim. Né? A gente teve casos, como eu sou fabricante há muito tempo, a gente já teve contato com diversos skatistas profissionais e tal. Teve casos que ele pega o shape de... Pega um maple top, aí, que é falado em todo lugar, né? E ele põe no skate. Eu falo, cara, não consigo andar. No meu caso foi várias vezes assim. Não consigo andar, porque o shape ele é diferente. É aquilo. Por exemplo, o shape de marfim ele tem uma flexibilidade diferente, às vezes, do shape de maple, principalmente depois de um tempo. Se você andou lá 1 semana, 2 semanas, ele começa a ter uma certa flexibilidade diferente. A madeira reage diferente ao maple. E de repente você gosta daquilo, porque você se acostumou, você andou com aquilo a vida inteira. Na hora que você pega um outro, você perde o tempo do skate. Você vai dar uma manobra, o skate ou subiu muito mais rápido do que você está acostumado, ou não. Né? E, então você não gosta. Até o corte mesmo. Você de repente é acostumado a comprar o shape de uma marca que ele tem o corte do jeito que você gosta. O que acontece às vezes do shape de maple, porque às vezes vem um shape de maple de algumas fábricas. Outro ponto, eu já volto nesse, mas outro ponto. Muito shape de maple que chega no Brasil é o chamado refugo. Né? Tem shape que chega e não tem a qualidade tão legal. Às vezes, principalmente, não é nem da madeira assim, mas de corte. Você vê que os shapes têm o corte todo errado. Meio torto, assim. Meio torto. Tem muito shape de maple assim no mercado, hein? Tem que tomar muito cuidado. E às vezes você pega esse shape de maple e vai andar com shape
e você pega esse shape que tá totalmente com corte errado. É Maple, é bonito, tal, bate bem. Mas o model é todo errado. Você não consegue, ele não tá adequado ao que você gosta de andar. E aí você fala, vou voltar pro Marfim. E é super feliz andando e acerta as manobras todas. E é isso, cara. Então, não tem muita regra. Se você anda com shape de Marfim e gosta e não tem condições de comprar um Maple, ou às vezes tem medo de comprar e lá gastar a grana com o Maple e ele quebrar ou às vezes não te agradar, foca no Marfim. Né? Você não vai andar menos por isso. Agora, se você tem condições de testar um shape de Maple, de comprar um shape de Maple diferente e às vezes, vou lá, vou arriscar, de repente eu gosto desse model, vou tentar comprar aqui, vou tentar usar esse shape. Vai no Maple, que o Maple é o melhor shape. Não tem jeito. Ele é o melhor shape. Né? A gente defendeu bastante o Marfim, mas o Maple é o melhor. Mas o Marfim segura a bronca. Sobre aquela tecnologia que o pessoal sempre mostra nos shapes, fiberglass, P2, Impact. O que essas tecnologias são pro shape, tá ligado? O que ajuda, o que influencia, o que atrapalha? Olha, eu não consigo falar de todas as tecnologias porque eu não conheço exatamente tudo o que eles fazem, né? Então, e também, como eu fabriquei shape, eu sempre usei o meu shape, eu não usei o shape deles. Eu posso falar do fiberglass, que a gente já fez, a gente conhece um pouco, né? Então, o fiberglass, ele tem ele é uma fibra de vidro, certo? Que eles colocam em cima do shape, ou às vezes no meio, né? A grande maioria acaba colando na primeira folha do shape ali em cima, né? A grande maioria faz isso. E ele dá uma leve resistência. Ele melhora um pouco na resistência. Ele não vai melhorar pop. Ele não Mas é questão tipo de pisar, de dobrar. Tipo, você pisou no meio assim, ele não vai quebrar. Sim, então ele dá uma ajudada nisso. Porque ele cria uma camada a mais de resina e uma camada da fibra. Né? Então ele dá uma leve ajuda nesse sentido. De resistência. Não de pop nem nada. Ele ajuda um pouco mais na resistência do shape. Né? Ou seja, se você forçar um pouco, né? Ou pular o tal do pé de chumbo lá que costuma quebrar, ele ajuda um pouquinho nessa parte. Mas é um pouco. Também não é nada superior. Para o cliente ficar bem a par, tipo, não é isso que vai fazer ele não quebrar o shape. Se ele é pé de chumbo, a grande chance dele quebrar o shape se ele cair errado. Não caiu com os pés nos parafusos lá, você tem grande chance de quebrar o shape. Né? Independente se ele tem qual tecnologia que for. Né? Porém, algumas tecnologias dessas aí que o pessoal coloca, como eu falei, eu não conheço todas, eu sei que algumas podem ajudar sim, melhora um pouco, de repente ele segura um pouco mais, né? Às vezes ele não quebra, mas trinca, ele segura ali o impacto um pouco melhor. É só isso. Para pop, pelo menos o que eu conheço de shape sendo feito aqui no Brasil, eu não conheço nenhum ainda que fala, não, meu shape vai ter um puta pop porque ele tem uma tecnologia tal, não sei o que. E eu daria outra dica. Cuidado. Muita gente, muita marca, muitas empresas falam muita coisa. O skate é feito há muitos anos já no Brasil. A gente já faz shape há 20 anos. E muita tecnologia já apareceu E não tá no mercado. E não tá no mercado. Se não tá no mercado, algum motivo é. Algum motivo tem. Né? O que dá certo? Que eu sempre deu certo. Marfim e Maple. Marfim e Maple, 7 lâminas ali, ó. 7 lâminas. Esse é o que sempre deu certo. É o que a galera anda, é o que a galera gosta. Então, é isso. Marfim e Maple. Todos os outros shapes, né? Que nem eu falei, tem ainda o eucalipto, mas é o eucalipto. Eu colocaria ele numa. Que é o shape de entrada só. Ele é só. É o café com leite, é o café com leite. Tanto que não se vende shape de eucalipto. Né? Pelo menos. É só skate montado. Nenhuma marca que eu conheça séria tá vendendo shape de eucalipto. Pelo menos não pro público em geral. Vende para quem quer montar o skate primeiro ali. Né? O skate iniciante, no caso. 90% é feito com essa madeira. Né? Que nem eu falei, aguenta e é bom. Mas o shape que é vendido no mercado, as duas principais madeiras são o marfim, o maple, e agora tá vindo aí um maple russo, né?
Tá chegando no Brasil aí em breve, eu acredito que vocês vão começar a ouvir falar, né? Inclusive a Progress também vai começar a ter essa madeira, que é um shape, é uma madeira que vai estar ali entre o marfim e o maple. Ela vai ter o shape vai ser intermediário também, o preço vai estar entre esses dois e vai ter uma qualidade melhor que o marfim. Acho que vai dar mais leveza, tipo um shape vai ficar um pouco mais leve, mas também não vai ser o maple canadense, né? Ele tem uma diferença. Então vai ter uma terceira madeira aí em breve, uma terceira opção de shape. E outra coisa também que a galera pergunta também, que eu sempre escuto, até dúvida minha, por que o maple canadense é o top? Por quê? Bom, pelo que eu já vi, já estudei um pouco sobre o maple, é pelo frio. É onde ele cresce, né? O maple canadense cresce lá no frio, nos graus abaixo de zero, lá 10, 20, 30 graus abaixo de zero, e ele cresce mais resistente. Né? Então as fibras dele acabam ficando mais compactadas, entendeu? Então a madeira ainda é leve e bem resistente, ela é bem... Não de poros, assim. Então ela é bem mais forte. Então esse é um dos motivos do maple, por exemplo. Não tem maple aqui, né? O maple tá lá. Né? A madeira que se assimila ao maple é o pinheiro. Né? Só que aqui é quente. Então a madeira, ela é uma madeira super leve. A gente já fez shape com pinho, inclusive durante muito tempo a gente colocava uma folha de pinho nos shapes de marfim. Porque é uma madeira leve, uma madeira seca. O shape fica... Se ele não quebrasse, era o melhor shape do mundo. Só que ele não aguenta, ele quebra. Justamente pela madeira ser mais fraca. Né? A madeira é mais fraca, só que ela é muito leve, o shape fica tipo durinho, tal. Sequinho. A gente vai andar, você anda, se você não ficar flipando, dar umas manobrinhas bem certinha, ele é perfeito. Mas você deu um board slide, quebra. Então por isso que ele não é difundido no mercado, né? A gente usa o maple canadense. Acredito que tem outros países também que tem tem o maple chinês, né, que também tem a qualidade legal, mas o maple canadense mesmo é o top. O maple canadense que a gente fala não é o shape em si, é a madeira. Hoje já tem shape sendo feito aqui no Brasil de maple canadense. Né? Então o shape é feito aqui com resina de maple canadense. Né? O shape feito fora, o shape feito nos Estados Unidos, por exemplo, ou no México, que são os dois lugares que tem as melhores fábricas, né? O México e Estados Unidos. O shape ele é feito com cola, uma cola branca, é diferente do shape sendo feito aqui. Muita gente prefere o shape. Eu já vi alguns skatistas falando, eu prefiro o shape feito aqui, o de maple feito aqui. Porque a resina, ela vira uma camada de vidro, mais ou menos, e o shape fica mais duro, mais resistente do que a cola. Mas isso é opinião, isso é gosto, né? Quem acostumou também é aquilo. Quem acostumou com o shape vindo de lá, acaba gostando de lá. De repente você começou só a usar o shape daqui, né? O maple vindo daqui, e acostumou e gosta mais do maple daqui, aí vai muito de gosto, de experiências de uso. Mas tem essas diferenças também. E é bom que o shape fazendo aqui vai afetar muito o seu bolso, porque vai ficar mais barato, porque não vai ser um produto importado, então já... Nem sempre. Não, nem sempre? Nem sempre. Não vai reduzir o preço com o shape fabricando aqui no Brasil? Tudo depende da marca, tudo depende de quem está importando, qual marca está produzindo, se a marca é terceirizada ou não. Na hora da venda, algumas coisas interferem. Por exemplo, a gente vai estar produzindo shape de maple, a gente está produzindo quase que direto da fábrica pro consumidor. Vai ter um preço diferente. Tem outros que são fábricas que fazem para outras marcas, que essas marcas vão vender pro consumidor final depois. Ou às vezes essas fábricas vão fabricar para a marca que vai vender para o lojista, entendeu? Ou para um distribuidor. Então tem muita coisa agregada nisso daí, entendeu? Então não dá para cravar o shape feito aqui vai ser mais barato, entendeu? De algumas marcas vão, de outras não. Porque a marca tem um valor agregado em cima que às vezes interfere. E você, como já foi um cientista maluco, já tentou fazer
umas modificações no shape, já misturou madeira com madeira pra ver se dava certo, os testes. Já fiz de tudo. E dá certo. Muita madeira dá certo. Muita madeira. Você já foi uma cobaia, já testou alguns shapes. Né? A gente já fez muita mistura. Algumas madeiras funcionam, fica legal, fica mais leve. Né? Mas às vezes encarece também. Às vezes o próprio processo para poder ter uma madeira, às vezes a madeira não é tão constante. A gente tem uma remessa, mas não tem a segunda. Né? E às vezes esse processo de fabricação lá, de separação, de esse é um tipo de madeira, aquele é um outro tipo de madeira, esse shape aqui vai ser dessa forma, aquele shape é de outra forma. Às vezes esse processo, ele acaba você tendo que contratar pessoas que no final das contas você vai colocar o preço em cima do shape e o shape vai ficar caro. Né? Então, às vezes não é tão interessante. Às vezes é interessante fazer o shape, é o que a gente tem hoje no mercado. Né? Mas a gente já fez muita mistura, né? Tem muita mistura. Tem, inclusive, como eu falo de novo, cuidado. Como a gente fabrica shape, às vezes a gente pega um shape na mão e a gente já percebe ali que aquele shape não tá com as madeiras certas. A gente já viu shape profissional, que o pessoal chama de profissional, que é o shape de marfim que é vendido, sendo feito com shape de eucalipto no meio. Colocam lá 1, 2 folhas de eucalipto, que o eucalipto é uma madeira muito mais barata, coloca no shape de marfim. Aí o shape de marfim fica fraco. Então tome muito cuidado com as marcas que você compra. Tem alguma coisa diferente, tem que ficar esperto, porque pode ser que aquela fábrica não esteja sendo tão fiel àquilo que ele está vendendo, entendeu? Mas isso é minoria, não é a grande maioria. Os shapes que tem o nome no mercado aí, PGS, você pode comprar sem problema, que se você está comprando um shape de marfim, ele é de marfim, todo de marfim, certo? E você pode confiar. Então, procure sempre marcas que tenham um certo nome no mercado. Nome no mercado, que tenha skatistas na marca também, que é muito importante, que passa credibilidade à marca também. Também, importante. Principalmente uma coisa também falando de shape também, pro models são muito importantes, que vai ser outro assunto também no futuro do vídeo. Mas se você consumir shape pro model também, já dá uma Você ajuda o mercado, né? Mas isso daí é um assunto para um próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou do que a gente falou, deixa nos comentários aí, deixa o seu like se você gostou, se você não gostou também. Você comenta embaixo e dá o seu ponto de vista. Aqui a ideia é ter pontos de vista diferentes. O Damascena como um skatista profissional e eu como um profissional do skate. Temos pontos de vista que às vezes nem sempre vão ser iguais. E se você tem um ponto de vista totalmente diferente, você tem uma outra experiência, uma outra vivência com o skate, coloca lá nos comentários, que de repente a gente pode pegar o seu comentário para usar para debater algum assunto, para trocar uma ideia, para falar, olha, o cara falou aqui assim, ó, de repente a gente faz uma errata, alguma coisa que a gente tenha falado que não é verdade, ou quer dizer, não é verdade não, mas é um ponto de vista nosso, ou experiência nossa, né? Mas você pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentar trocar uma ideia, a gente vai debater, que aqui é democrático. E se inscreva no canal, ative o sininho para o vídeo atingir mais pessoas. E esse foi um Falando de Skate. E até a próxima. É nóis. Tamo junto.